o estudo da palavra de Deus desta manhã, 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Esse versículo, ele é um versículo clássico da Bíblia Sagrada, um dos versos mais citados, conhecidos, mas hoje a gente vai se aprofundar mais neste conhecimento. Hoje eu quero falar sobre o amor, a força do amor. Eu quero falar e explicar um pouco sobre esse assunto que é tão importante. Ele é o primeiro fruto do Espírito Santo. O primeiro fruto é amor. E não é por acaso que o amor é o carro-chefe que traz os demais frutos. Se eu quero todos os frutos de Deus na minha vida, é importante que eu tenha logo o primeiro deles, que é o amor. A Bíblia chega a dizer que Deus é amor. Então a própria essência de Deus é amor. E em uma única reunião, ainda que eu gostaria, é claro que eu não conseguirei esgotar o assunto, né? Tem tanta coisa para a gente falar a respeito do amor, que numa única reunião seria impossível a gente abordar todo esse tema. Mas eu peço a Deus aqui, em nome de Jesus, sabedoria, para a gente falar e tratar sobre assuntos, ensinando um pouquinho você a amar. Esta reunião, ela tem este objetivo: ensinar você a amar. Porque não adianta eu ter amor se eu não demonstrar o amor. Não adianta eu falar de amor se eu não viver o amor. O versículo áureo da Bíblia, o versículo mais importante da Bíblia é o João 3,16, que diz exatamente, né, que Deus amou o mundo e fez o que, irmãos? Entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, então, você veja, amor. E a força desse amor fez com que ele enviasse Jesus para me salvar. Então aquele que ama, ele faz algo em prol deste amor. O amor, ele não pode ser escondido, ele não pode ser ocultado. Não há como eu ter amor e deixá-lo guardado dentro de uma gaveta, deixá-lo, sabe, em off. Não. Quem ama, demonstra. Quem ama, oferece. Quem ama, está disposto a fazer algo em favor deste amor. E hoje, então, Deus vai nos ensinar a amar. Mas não amar com o amor deste mundo aí fora, mas amar o amor de Deus. Sabe, aquele amor chamado incondicional. Aquele amor que se entrega, não esperando nada em troca. É interessante que algumas traduções da Bíblia, inclusive a que eu vou ler hoje, é a que eu gosto de ler, né, Almeida Revista e Corrigida, a que o missionário mais usa, e é uma tradução de João Ferreira de Almeida, excelente, e em várias partes, ao invés de trazer a palavra amor, traz consigo a palavra caridade, que é a mesma coisa. Caridade e amor na Bíblia é o mesmo significado. Mas quando a Bíblia, ao invés de usar a palavra amor, traz a palavra caridade, já é uma demonstração ainda mais clara, que é uma referência ao amor ágape, ou seja, é o amor do tipo de Deus. É o amor da forma de Deus, é o amor da maneira mais genuína e verdadeira que ele possa se expressar e se entregar. Então, hoje, irmãos, sabe, eu peço que você esteja com um coração bem aberto, bem receptivo, para receber de Deus essas palavras
que vão gerar e produzir em você frutos, não apenas para o seu hoje, não apenas para esse ano, mas para toda a sua vida, em nome de Jesus. O Paulo, ele disse assim, olha, 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1: ainda que eu falasse as línguas dos homens, e ainda falasse a língua dos anjos, e não tivesse a caridade, se eu não tiver o amor, eu seria como um exemplo, um metal que soa, ou um sino que tine. Olha essa definição de Paulo, irmãos. Paulo falou, gente, olha, ainda que eu falasse, eu não falo, eu não tenho essa capacidade. E olha que Paulo era douto. Paulo falava em vários idiomas, mas ele não falava em todas as línguas de todos os povos. Mas imagine um poliglota, uma pessoa que fale, sabe, muito bem o português, o espanhol, o italiano, a língua inglesa, fale ali o alemão, fale diversas línguas, sabe, diversas culturas. Ele pode viajar para qualquer lugar do mundo, que ele vai se dar bem, ele vai conseguir interagir com as pessoas, porque ele não tem apenas uma ideia da língua, porque a gente aprende, todos nós aqui aprendemos um pouquinho do inglês de alguma maneira, a gente sabe algumas palavras, e se a gente ouvir uma conversação, a gente até consegue pescar uma coisa aqui, pescar outra ali, a gente até consegue identificar o assunto que está sendo pregado, falado, mas a gente não vai conseguir entender numa máxima, a gente vai ficar perdido. Paulo falou, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, quer dizer, eu fosse batizado com o Espírito Santo, tivesse a evidência do falar em línguas, fosse cheio de Deus, se eu não tiver o amor, se eu não demonstrar o amor, se eu não ter dentro de mim a caridade, tudo isso não serve para nada, porque eu seria como um metal, algo frio, algo rígido, algo duro, algo inanimado, sem vida. Eu seria como um metal que tine, um sino que soa. Você sabe que um sino, eu não sei se você já tocou um sino, esses dias eu entrei num lugar, tinha um sino, tinha uma correntinha assim, eu fiquei curioso, eu peguei a correntinha, bati com toda a força, plim, faz aquele estrondo, Porque o sino é assim, se você largar ele paradinho, ele fica parado. Se você o chacoalha, ele faz barulho. Ele precisa de uma força externa para que ele soe, para que ele faça alguma coisa. Quem ama, ele não vai precisar de uma força externa para fazer qualquer coisa. Quem ama, esse amor que vem de Deus, já está dentro dela. E esse amor a leva, a conduz. Esse amor faz com que ela realize obras, com que ela seja impulsionada. É o que o Paulo está dizendo, olha, eu posso ter muita sabedoria, ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse as línguas dos anjos, tudo isso se resumiria a absolutamente zero à esquerda, nada, se eu não tivesse o amor. E realmente, irmão, sem amor, a nossa vida se resume a nada. Uma pessoa pode ter recursos, pode ter fama, pode ter dinheiro, ela pode ter o que for, se ela não tiver amor, ela vai ser apenas, ela vai passar por essa vida de uma forma desgostosa, de uma forma sem vida, como um metal, que está ali, mas que vai enferrujar, que vai perder o seu valor, que você veja, hoje em dia o sino já nem é usado, Uma coisa que já foi tão usada no passado, hoje em dia, pouco ele é utilizado. Eu não quero ser assim, eu não quero ser um metal, eu não quero ser uma pessoa fria, rígida, uma pessoa que não consegue compreender a dor alheia, o próximo,
mas eu quero ser bem aberto para com as coisas de Deus. Amém, Jesus? Vamos então falar sobre a força do amor? Eu quero começar no livro de Romanos, volta um pouquinho para trás, o livro da sua esquerda, Romanos capítulo 13, lá na altura do verso 10, eu quero ensinar você um pouquinho sobre a força do amor. Primeiro detalhe do amor, irmãos, ele não trata ninguém mal, sabe? O amor, ele vai me capacitar de uma tal maneira, que ele me levará a tratar as pessoas em honra, a tratar as pessoas bem, nas palavras de Jesus, tratar como gostaríamos de ser tratados, e independentemente se aquela pessoa mereça ou não, sabe, mas eu vou tentar tratá-la da melhor maneira possível, ainda que aquela pessoa se considere minha adversária, ainda que se ela tiver uma oportunidade para me prejudicar, ela o faça, ainda que ela não goste muito de mim, até já tenha levantado falsos testemunhos, mas ainda que alguém me trate mal, eu não vou pagar numa mesma moeda. Por quê? Porque diferente daquela pessoa que ainda está sobre o domínio, de um espírito maligno, que exerce nela ainda uma raiva, uma insatisfação, e até uma birra, uma implicância contra mim, eu tenho no meu coração o amor de Deus. E esse amor me levará a tratá-la da melhor maneira possível. E esse tratamento vai chegar a constrangê-la. Porque ela vai falar, meu Deus, por mais que eu bata nessa pessoa, ela me trata com gentileza, ela me trata de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, isso vai tocar, isso vai ser um ingrediente final, até para que ela abra o coração para Jesus e veja que você é diferente. O Paulo disse assim, olha, o amor, ele não faz mal ao próximo, jamais. Irmão, se você vê ou sabe de alguém que faz mal a quem quer que seja, o que está faltando nessa pessoa é o amor de Deus. E esse amor que não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Percebe, irmãos, que aquele que ama, ele obedece toda a lei, ele cumpre a lei. Não há como eu obedecer totalmente a Deus se eu não amar. Se eu não amar, eu vou tropeçar nos principais mandamentos. Porque os principais mandamentos são relacionados diretamente ao amor. O primeiro, amar a Deus de todo o meu coração, alma, entendimento. Segundo, amar o meu próximo, como a nós mesmos. Então, se me falta o amor, eu descumpri a lei. Eu desobedeci a lei, e eu não estarei atrapalhando o bem viver, o bem-estar, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, e é exatamente o que eu não quero, o que eu não desejo. Eu quero é agradar a Deus. A Bíblia diz, agrada o Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então não faça mal ao seu próximo. Irmão, eu não entendo como que alguém consegue fazer mal ao próximo. E a pessoa mais próxima a nós, aqueles que são casados, quem é a pessoa mais próxima a você, irmãos? É o seu cônjuge. Você tem que fazer muito bem, nunca faça mal. Nunca trate de uma maneira áspera, nunca dê uma resposta atravessada, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja de cabeça quente, ainda que você esteja preocupadíssimo, mas trate bem, irmãos, trate com amor, trate de forma gentil, não trate ninguém de forma agressiva, não trate ninguém de forma áspera. Isso não faz bem nem para você e nem para aquela pessoa. Isso só traz mágoas, só traz dores, só gera conflitos, só trazem guerras. E eu não quero guerra para a minha vida, eu quero é paz. Quem quer paz aqui, diga amém, Jesus. Então ame o seu próximo, porque aquele que ama, ele está cumprindo toda a lei.
E eu não vou amar simplesmente pelo fato de desejar cumprir a lei. Eu vou amar porque eu entendi que esse é um mandamento de Deus. E eu tenho que fazê-lo de todo o meu coração. Então não faça mal. E até aproveite que nós estamos aí num final de ano, que é um tempo de retrospectivas, de análises, e perceba, poxa, será que durante esse ano eu fiz mal a alguém? Será que uma palavra que eu fiz, que eu falei, chateou alguém, algo que eu fiz aborreceu alguém? Porque se caso tenha acontecido, então deixa eu aproveitar esse ensejo e ir conversar com essa pessoa, pedir o perdão, sabe, resolver esse assunto. Eu não quero levar para o próximo ano coisas, sabe, que serão pedras do meu sapato, serão espinhos para os meus olhos, serão pedras de tropeço no meu caminho, por causa simplesmente de não ter amado alguém como eu deveria de haver amado. Essa é a força do amor. O amor nunca faz mal, nunca. Ele só faz o bem. E é aquela história assim, irmão, eu já vi muita gente falar, ai, pastor, se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu também não atrapalho. Já viu alguém falando assim, já, né? Não, se eu não posso fazer o bem, então o mal eu também não faço. Não, você pode fazer o bem. E fazer o bem é amar, orar, interceder, buscar em favor, enfim, desta pessoa. Bom, vamos continuar aqui, irmãos. 2 aos Coríntios... são 2 livros aí para frente, vizinhos da direita. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Segunda Coríntios, capítulo 2, verso 4. O amor, irmãos, ele está sempre disposto a esquecer de si mesmo em favor dos outros, para levantar e questionar o que também importa para os outros. Quem ama, ele não está apenas importando-se ou preocupado apenas com a sua própria vida, com o seu próprio mundo, mas ele também se preocupa com o mundo alheio, com aqueles que de alguma maneira estão ali ao seu redor. Se eu me importo apenas comigo, isso não é amor, isso é egoísmo, né? Quem ama, ele consegue estender e externar esse amor a outros. Ele se importa com os outros, ele se dedica aos outros. E isso que é importante. E o Paulo fala exatamente isso daqui, irmão, esse versículo é muito forte, hein? O Paulo diz assim, 2:4. Porque em muita tribulação, imagine uma pessoa vivendo os piores momentos, momentos de tribulação, momentos de luta, de batalha, e angústias do coração. Paulo estava cercado por essas angústias. Ele falou assim, olha, eu vos escrevi com muitas lágrimas, olha, o meu rosto chorava, eu me derramava nesses papéis, e eu estou falando, testemunhando isso, não é para que vos entristecesseis, então não é para deixar ninguém triste não, mas é para que conhecesseis, esse era o meu objetivo, que vocês conhecessem o amor que abundantemente vos tenho. Paulo falou assim, gente, eu tenho por vocês um amor, eu nutro, sabe, por vocês um sentimento, um apego tão grande, eu amo vocês de uma tal maneira que vocês não fazem ideia. Eu estava enfrentando na minha vida tribulações, o meu coração estava angustiado, eu estava chorando, enquanto eu escrevia, eu não continha as minhas lágrimas, mas eu escrevi para vocês,
eu continuei trabalhando, eu continuei servindo, eu continuei executando a obra de Deus, a vontade de Deus, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio, irmão, do choro. Eu estava lá, eu estava lá escrevendo. Por quê? Porque eu me importo com vocês. Eu sei que eu tenho os meus problemas, mas eu sei que vocês precisam também de mim. Que essas palavras que através do Espírito Santo Ele me concede e eu escrevo a vocês, essas palavras se tornam em vida, em ensinamento. Irmãos, e detalhe, ensinamentos que são proveitosos para nós até o dia de hoje. E o serão para sempre, para sempre. Agora você pode imaginar uma pessoa, irmãos, esquecendo de si mesmo, deixando os seus problemas de lado, suas preocupações em segundo plano, sabe, passando tribulação, passando angústia, chorando, mas dizendo, não, mas eu vou continuar exercendo o meu ministério, eu vou mandar aqui essa carta, escrevendo, irmão, escrevi, chorava, se derramava. Ele falou, e eu estou falando isso, não é para ninguém ficar triste não, eu estou falando isso para que vocês entendam, para que vocês conheçam o meu amor. E é esse tipo de amor, irmãos, que hoje Deus, o nosso Senhor, está procurando em cada um de nós, irmãos. Um amor que ainda que eu esteja em grande aflição, eu ainda me preocupe com alguém. Ainda que eu esteja chorando, você fala, pastor, como que eu vou consolar alguém se eu também estou chorando? Então eu vou chorar junto com ela e nós vamos sair junto dessa crise. Vamos vencer juntos esta situação, mas eu não vou deixar de exercer o que eu tenho que exercer, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer por causa de um problema, eu vou deixar o que eu estou passando agora de lado, porque tem gente precisando de mim. Tem gente precisando da minha ajuda, precisando do meu auxílio, precisando das minhas palavras, então eu vou pregar para elas, eu vou levar a palavra a elas. Irmãos, isso é amor, esse é o verdadeiro amor, deixar de lado. Hoje, infelizmente, as pessoas estão preocupadas em resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas, lidar com a sua própria vida, deixando os outros para coisas secundárias. Não, se der tempo, se eu terminar de resolver as minhas coisas, aí eu ajudo você a resolver as tuas. Se eu tiver um tempo hábil, um tempo livre, né, então eu ajudo você. Só que esse tempo ele nunca vai surgir, ele nunca vai aparecer, porque sempre faltará alguma coisa, sempre vai faltar. Então nós precisamos atentar para isso. Vai um pouquinho para frente aí, ainda em 2 aos Coríntios, lá no capítulo 12, eu já preguei esse versículo algumas vezes aqui na igreja, capítulo 12, verso 15, e quero mais uma vez comentar esse verso, porque ele também fala de amor, e nos ensina a insistirmos no amor, a permanecermos no amor, ainda que não haja uma aparente retribuição. Que eu acho que a pior maneira de você demonstrar amor é assim, é quando você ama e não é retribuído. Quando você faz de tudo por alguém, mas esse alguém não mexe uma palha em seu favor. Quando você se dedica tanto, se esforça tanto, sabe, por alguém, por amar esse alguém, e aquela pessoa não faz nada, irmãos, não faz nada, pelo contrário. Talvez só tenha um bocão desse tamanho para ainda criticar, para zombar, para fazer piadinhas de mau gosto. E, irmãos, eu já vi muito isso acontecer. E talvez seja a realidade de alguns aqui. Falar, pastor, olha, eu até cansei, eu faço tanto, aquela pessoa não faz nada. Eu tenho que tomar um cuidado, porque assim, a gente vai fazendo, e não somos retribuídos. Qual é o primeiro pensamento que o diabo coloca na nossa cabeça, irmãos? Para de fazer. Você faz, ninguém valoriza, ninguém elogia, ninguém reconhece, então larga, para de fazer.
É o primeiro pensamento. Porque o inimigo não quer que o amor reine, impere, permaneça. Então, o que ele puder fazer para tirar isso. E às vezes aquela pessoa, irmãos, usada pelo diabo, ela talvez nem saiba disso, mas usada pelo diabo, ela se faça fria diante do teu amor, para que você pare de mandar o amor, para que você se una a ela. Ela não quer nada com nada, então também não vou querer nada com nada. Ela não me ama, pastor, eu só vou amar quem me ama. O mundo hoje fala isso. Eu só vou amar quem me ama. Quem não me ama, pastor, larguei de mão. Não, eu não vou amar quem não me ama, não. Eu vou cuidar de mim mesmo. O mundo hoje pensa assim. Só que Paulo, no versículo 15, olha o que ele diz. E quando ele usa essa primeira pessoa do singular, é muito importante, porque isso mostra que é uma decisão de cada um, né? Isso é uma coisa particular, né? Ele falou, eu, de muito boa vontade. Então tem que haver vontade, tem que haver prontidão, não adianta eu fazer obrigado, e Deus sabe quando eu faço algo com uma segunda intenção, e quando eu faço voluntariamente, mas eu de boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Eu gastarei, eu vou pagar o preço que for necessário, eu não vou medir os meus esforços, eu gastarei, eu vou investir, eu vou pagar o preço, e eu gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, não é apenas algo financeiro, não é apenas algo que eu possa dar, mas eu próprio me darei, eu serei essa oferta, eu farei o que tiver que ser feito, eu não medirei esforços. Então eu gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja o que, irmãos? Menos amado. Paulo falou assim, olha, essa é a sensação que eu tenho. Parece que quanto mais eu amo, menos eu sou correspondido. Parece que quanto mais eu gasto, mais invisto, eu só recebo pedrada. Eu dou amor, ganho pedrada. Sabe, eu cuido e sou desprezado. Eu zelo, mas ninguém tem o zelo por mim. Mas isso não vai me impedir de continuar amando. Eu acho linda essa expressão. Ele diz, amando-vos cada vez mais. Eu vou fazer cada vez mais. Eu vou melhorar. Eu vou ainda me aperfeiçoar no meu amor. Eu vou me gastar. Eu vou me deixar gastar. E ele disse, eu, de boa vontade, vou fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer isso. Essa é uma decisão particular. Mas é uma decisão de quem ama. Quem ama, irmão, não dá para eu escolher quem eu amo. Não, esse eu vou amar, esse eu vou resistir. Esse eu vou amar, esse eu vou tolerar. Esse eu vou amar, esse eu vou obedecer. O amor, irmãos, ele é muito mais do que uma palavra, ele é muito mais do que um sentimento. Se você olhar no vocabulário Aurélio, a palavra amor, está lá, é um amor. A definição de amor é o sentimento que predispõe alguém a amar outro alguém. Essa é uma definição de amor. Mas amor, na verdade, é muito mais do que isso. O amor não é apenas uma predisposição, um sentimento, irmãos. O amor é fazer igual Paulo, ainda que não seja correspondido, eu continuar oferecendo esse amor, doando esse amor. E mas eu não fui correspondido, então eu vou amar ainda mais, eu vou me gastar ainda mais, eu vou investir nesse amor, eu vou trabalhar em prol desse amor, porque no final de tudo, valerá a pena. Diga glória a Deus, irmãos, valerá a pena. Bom, vamos continuar o nosso estudo. Filipenses, carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 1, verso 23. O amor, ele sempre estará disposto a renunciar algo em favor da pessoa alheia, né, em favor do meu próximo. Quem ama, renuncia. Amor e renúncia são coisas que andam juntas.
Imagine uma pessoa que se casou. Ela se casou e ela vai ter que agora ela vai ter que renunciar, né? Ela não pode casar e continuar vivendo uma vida de solteiro, né? Não, ela tem que renunciar. A renúncia, ela é muito importante, ela anda de mãos dadas com o sentimento do amor. E eu me lembro de Jesus, lá no Getsemane, ciente da cruz, né, que ele iria, né, o sofrimento que ele teria, ciente de que ele seria entregue às autoridades, que ele seria espancado, humilhado, envergonhado. Jesus sabia, irmãos, o que lhe aconteceria. Diz que lá no Getsemane ele estava posto em tamanha angústia, que ele chega a gotejar gotas de sangue, sabe, as suas glândulas sudorípicas se partem, o suor entra em contato, o sangue entra em contato com o suor e pelos poros de Jesus saem, tamanha agonia dele, e na sua agonia ele chega a orar, e ele fala assim, ó, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, se for possível, se tiver uma outra maneira, passa de mim esse cálice. Mas aí ele deixa muito claro, declarando, mas todavia não seja como eu quero. Isso é renúncia. Não é como eu quero, é como tu queres. A palavra final, a decisão final é do Senhor, e a tua palavra que eu vou obedecer. Ainda que, irmãos, qual era o desejo, eu digo assim, de uma forma material, né, da carne de Jesus, a carne, o apelo da carne. Imagine você saber que você vai sofrer, que você vai, irmãos, aqueles cravos colocados em mãos, em pés. Imagine você saber, ter a ciência, aquela coroa de espinho que bateram na cabeça de Jesus, você ser exposto, a sua vergonha, sabe, irmão, a sua nudez. Irmão, imagine. É claro que a carne de Jesus, o seu natural, porque Jesus não veio aqui em forma de anjo, Jesus veio na terra em forma de homem, sentiu frio, sentiu sede, sentiu fome, né? Teve todos os sentimentos, e ele falou, Deus, olha, se for possível, passa o cálice, ou seja, a minha carne queria correr daqui, se esconder, para que eu não fosse preso, mas eu estou disposto a renunciar à minha vontade. Isso é amor. O verdadeiro amor é quando eu renuncio algo em favor de alguém. E essa renúncia era por nós, né? Para nos salvar, para nos edificar. E aqui o Paulo trata desse assunto dizendo assim, olha, lá no versículo 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, né? Quer dizer, eu estou pressionado por ambos os lados, pelos dois lados. No primeiro lado, eu tenho um desejo, e o meu desejo é de partir e estar com Cristo, porque eu concluí que isto é ainda muito melhor. É melhor estar em Cristo. Mas eu julgo, eu analiso, eu concluo que é mais necessário, que há uma necessidade, e essa necessidade há por amor de vós. Então é o amor que eu tenho por vocês, que me fez analisar e ver que é necessário ainda eu ficar na carne, ou seja, eu permanecer ainda vivo. Paulo falou assim, olha, eu conheci a Deus, aceitei a Jesus, Ele apareceu para mim, lá no caminho de Damasco, sirvo a Deus, amo a Deus, e eu tenho no meu coração um desejo, e eu estou em aperto, porque, sabe, eu aperto por ambos os lados, porque são decisões. Mas o meu desejo mesmo, se alguém me perguntasse a minha vontade era partir. A minha vontade era me encontrar com Deus, era descansar.
A minha vontade, eu acho que o meu tempo nessa terra se findou. Eu gostaria de partir, por quê? Porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Irmãos, e olha que Paulo viveu tantos milagres, ele viu Deus agindo de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Paulo experimentou, irmãos, sabe, a totalidade, a plenitude da glória de Deus. E ele falou: poxa, tudo isso que eu vivi é lindo, tudo que eu experimentei foi especial. Paulo chegou a ficar cego e enxergou novamente, irmãos. Paulo chegou a orar por um morto para ressuscitar, chegou a mandar vestes aos enfermos, eles foram curados. Irmão, Paulo foi surpreendentemente muito usado por Deus, muito usado por Deus. Mas ele falou: mas estar em Cristo é infinitamente melhor. Morar com Deus nem se compara com as conquistas desta terra, com a prosperidade desta terra, com as vitórias desse mundo. Eu venci muito nesse mundo, mas estar em Cristo é melhor. E esse é meu desejo. Mas eu fiz um julgamento. E eu julguei mais necessário, por amor de vós, eu permanecer um tempo ainda. Eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. Eu tenho que suar um pouco mais a minha camisa. Você veja que ele abdicou da sua singularidade, do seu desejo pessoal por amor a pessoas. Ele sentia, ele percebeu, ele se julgou que a obra dele ainda não havia acabado. E o lindo, irmão, do apóstolo Paulo é que quando realmente ele conclui a sua obra, agora a cabeça dele, a sua mente tranquilizada de que o que ele tinha que haver feito realmente ele fez, ele cunha aquele verso tão lindo, né, quando ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, eu guardei a minha fé. O Paulo, irmãos, ele orou e falou: Deus, eu quero ir para o céu. Sabe, eu já vivi aqui nessa terra tantas experiências, já sobrevivi a naufrágios, meu Deus do céu, o Senhor já me usou tanto nesse mundo, e agora eu queria era a maior de todas as bênçãos, eu queria o céu, é o meu desejo, mas ainda não é a hora. Eu vou deixar o meu desejo de lado, renúncia, vou deixar a minha vontade para amanhã, porque hoje o que eu entendo é que eu tenho que continuar amando esse povo, tenho que continuar pastoreando eles, guardando eles, evangelizando eles, sabe? Então, por amor, eu acho bonito isso, irmãos, mas eu julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na minha carne. Então eu vou continuar aqui lutando por eles, amando eles. Irmãos, isso é importante para nós. Eu me admiro muito das pessoas que na quarta-feira vêm e frequentam o culto da Sagrada Família. Eu sei que alguns, por motivo de trabalho, por motivo de faculdade, não podem vir, a gente entende, a gente sabe tudo isso, mas eu muito me alegro e admiro as pessoas que todas as quartas-feiras estão na igreja, sabe, orando, lutando, intercedendo, se colocando nas brechas pela sua família, renunciando talvez um dia que ela podia tirar para descanso, tirar para fazer outra coisa, mas ela renuncia a sua própria vontade para vir lutar pela sua casa, orar pela sua família, interceder pelo seu lar. Ela diz: não, eu tenho que aproveitar enquanto eu ainda estou vivo, enquanto eu ainda estou na carne, e pleitear minha casa, porque o dia que eu partir, Jesus disse que a noite vem, e aí ninguém mais pode trabalhar. Então depois que a gente partir, nós não vamos poder fazer mais nada por ninguém. Então o que nós temos que fazer pelas pessoas, devemos fazer hoje, em vida, enquanto ela vive e enquanto nós vivemos também, né? Lá em Timóteo, até para completar esse pensamento, 2 Timóteo, capítulo 2, lá no verso 10, aqui, irmão, você vai ver que o amor, ele sofre o que for preciso para salvar
àquele que hoje está perdido. Você tem na sua casa alguém perdido? No vício, nas drogas, no mundanismo, numa vida errada. Alguém que se encaixa, né, naquela lista das pessoas que infelizmente não herdarão o reino dos céus. Então lute por elas, sabe, ame-as, 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 ame-as. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Portanto, olha a expressão de Paulo, tudo sofro. E esse sofro é como se ele dissesse assim, ó, tudo eu suporto, tudo eu enfrento com paciência. E eu sofro, eu tenho essa paciência, eu luto por vocês, por amor dos escolhidos. Eu acredito que na minha casa tem escolhidos, pessoas que Deus escolheu, pessoas que serão salvas no dia do Senhor. Irmão, você foi escolhido para ganhar a tua casa, para ser o alicerce da sua família, para ser aqueles que vão ganhá-los, que vão evangelizá-los, que vão salvá-los, que vão pregar para eles, que vai lutar por eles. O Paulo falou assim, olha, eu sofro, eu sei que não é uma tarefa fácil, é complicado, mas eu vou ter a paciência, eu vou exercer esse sentimento, sabe, eu vou lutar, eu sofro. Por quê, irmãos? Portanto, tudo sofro, e eu sofro, eu tenho a paciência, eu suporto, é por amor aos escolhidos, pelo amor que eu tenho aos meus familiares, para que também eles, assim como eu, alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo falou, sabe por que eu sofro? Porque eu creio que na minha casa tem gente que foi a dedo escolhida por Deus. E Deus escolheu para dar-lhes, oferecer a eles a salvação. Então se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se eu tiver que entender, eu vou entender. Se tiver que estender a mão, eu vou estender. Se tiver que ter paciência, eu vou ter essa paciência, eu vou suportar. Sofrer é suportar. Num ditado popular, já viu alguém falando assim, nossa, eu tenho que muitas vezes engolir sapo. Já viu alguém falando assim já, né? Eu tenho que engolir sapo, eu tenho que ouvir calado, tenho que fazer igual Saul, né? Me fazer surdo diante de tantas coisas que eu ouço nessa vida, mas não tem problema não. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Tiver que suportar isso, eu vou suportar. Se eu tiver que sofrer pela minha família, eu vou sofrer. Porque eu almejo, o que, irmãos? Salvação. O que eu quero, o que eu pleiteio, a minha visão é que assim como um dia eu fui salvo, tive a oportunidade. Irmão, você pode imaginar o quanto Deus sofreu para que nós alcançássemos a salvação? Irmão, quantas vezes Deus sofreu, irmão? Deus lutou tanto, vou falar agora pessoalmente, Deus lutou tanto por mim, Deus teve tanta paciência, incontáveis as vezes que Ele me protegeu, que Ele me guardou, que Ele me livrou, que Ele me curou, que Ele me tratou, que Ele me remediou, e eu sempre desaforado, sempre fazendo votos de tolo, dizendo, não, agora eu vou ser diferente, agora eu vou ser de Jesus. E aí ia na igreja um dia, dois e sumia de novo. Você compreende isso ou não, irmãos? Quanto eu fiz Deus sofrer, mas Ele foi tendo paciência. Sabe por quê? Porque Ele havia me escolhido, e Ele queria me proporcionar a salvação, a glória eterna. Se você crê, irmãos, que a tua família é escolhida, que Deus quer salvá-los e fazer isso através de você, então os ame, ainda que esse amor traga um sofrimento, como diz ali, ainda que você tenha que ter toda a paciência do mundo, a paciência de Jó, tenha, porque no final, quando vier a salvação, você perceberá que todos os seus esforços valeram a pena. Glória a Deus. Vai lá no finalzinho da Bíblia, continua indo para frente aí, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8.
1 de Pedro 4:8. Irmãos, o ser humano, ele tem uma deficiência, um problema, de muitas vezes apontar o dedo para alguém e falar de seus erros, falar de suas faltas, de suas fraquezas, de seus pecados. E é interessante como o erro de alguém parece ser tão nítido aos nossos olhos. Parece que é tão fácil você ver alguém errando, você vê alguém falhando, mas parece ser tão difícil a gente olhar no espelho e encontrar os nossos próprios erros. Nas palavras de Jesus, muitas vezes queremos tirar a trave do olho do irmão, quando na verdade nos nossos olhos existe o que, irmãos? Um bosque inteiro. Então, as pessoas erram, irmãos, erram, e erram muito, erram feio, mas Deus não nos levantou para apontar um dedo de condenação, para apontar o dedo de acusação, e condenar aquela pessoa, não, muito pelo contrário. Deus nos levantou, foi para, a expressão bíblica é cobrir o erro daquela pessoa, e cobrir não é passar a mão, o cobrir é o perdoar, é ajudá-la nas suas fraquezas, sabe, é entender que ela pode estar errando, mas ela está num processo, numa fase, e que ela vai se libertar, mas que eu dê a ela o amor. Quem ama não aponta o dedo, não julga. Quem ama, perdoa. E é isso que o Pedro fala aqui, capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro, mas, sobretudo, olha a importância disso, o que é que nós temos que ter? Tende um ardente amor, uma ardente caridade, que o amor, irmãos, a caridade, o amor de Deus venha arder, venha queimar dentro de você, e essa caridade é uns para com os outros. Sabe por que tudo isso? Porque é a caridade, é o amor que cobrirá a multidão de pecados. Existem muitíssimos pecados, existem, irmãos, muitíssimas falhas, mas o amor cobre cada uma delas, perdoa cada uma delas, entende cada uma delas. Quando hoje eu vejo alguém errando, é claro que eu quero ajudar essa pessoa, é claro que eu me colocarei à disposição para estender a ela as mãos, para aconselhar, para ajudar, porque se eu vejo um erro, eu aprendi assim, irmão, se eu vejo alguém errando, não é que eu vi, eu entendo que é Deus que me mostrou, mas Deus não me mostrou para que eu pegue aquilo e jogue no ventilador e fofoque para todo mundo ficar sabendo, envergonhando ou expondo alguém, ou simplesmente, sabe, chegar para alguém e falar lá, você viu o que a pessoa fez? Você viu o que a pessoa aprontou? Isso é apontar o dedo, e nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para que dentro de nós, o amor de Deus venha a arder, tem que queimar. Poxa, aquela pessoa está errada, e se ela insistir nesse caminho errado, ela vai perder a sua salvação, vai perder aqui na terra as bênçãos de Deus. Então, meu Deus, me dá estratégia, me dá sabedoria, me dá o amor mesmo, que eu me aproxime dessa pessoa, mas que ela sinta que eu me aproximei dela com amor, para dar para ela o conselho certo, não para incentivá-la a fazer a coisa errada, ou não para condená-la pelo seu erro, mas para ajudar a absolvê-la, para ajudar com que ela se salve, para que eu mostre a ela um caminho. Se eu não conseguir ajudá-la sozinho, eu vou pegar uma testemunha para que me ajude.
Se eu não conseguir nem com a testemunha, eu vou levar o caso até o pastor, as autoridades da igreja, para que tomem uma providência e ajudem aquela pessoa. Mas o que eu não vou fazer é julgar ou deixar ela continuar no pecado. Porque se eu vejo alguém no erro e não faço nada para ajudar, eu estou contribuindo para que ela permaneça naquela falha. E talvez, irmãos, ela esteja tão cega, o Deus desse mundo que cega o entendimento das pessoas, que ela esteja fazendo algo errado e talvez não está nem percebendo. Está nem percebendo. Então é nosso dever, é nossa obrigação fazermos algo em prol dessa pessoa. Ter o ardente amor, não para condená-la, mas para salvá-la. Vamos ler de novo, esse texto é muito lindo, né? Mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade, o amor cobrirá a multidão de pecados. É o amor que ajuda, irmão, a pessoa a vencer os pecados. O amor perdoa os pecados e faz a pessoa dar continuidade. Bom, vamos lá em Romanos capítulo 5, já estamos nos aproximando aqui para o final, né? Quando a palavra está boa assim, o tempo passa muito rápido. Romanos capítulo 5, verso 5. Pastor, eu quero ter esse amor aí no meu coração. Você está falando aí, pastor, há mais de 40 minutos sobre amor, 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 amor. E eu quero amar desse jeito. Eu quero sair daqui hoje amando desse jeito, manifestando esse amor. Eu quero que realmente isso seja encontrado em mim. Eu quero que na hora que Deus, Ele coloque os olhos em mim, olha que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu quero que quando Deus olhe para mim, Ele encontre esse amor. Ou no mínimo do mínimo, Deus Ele veja que eu estou interessado em que esse amor cresça cada vez mais na minha vida. Pastor, eu quero amar desse jeito. Eu já ouvi falar muito sobre amor. E o mundo hoje lá fora fala muito de amor, fala, mas não vive. Fala, mas não pratica. É um amor que não se entrega, é um amor que não se sacrifica, é um amor que não renuncia, é um amor que não deixa de lado as suas próprias coisas, as próprias lágrimas, angústias, como Paulo disse, tribulações, por amor a alguém. Pastor, eu quero amar do jeito certo. Como eu faço isso? Romanos 5:5. E a esperança, ela não traz o que, irmãos? Confusão, né? A esperança nunca vai nos deixar tristes, decepcionados, não vai operar confusões. Porquanto o amor de Deus, vê que eu não estou falando do amor do mundo, do amor filhos, né, ou do amor eros, não, estou falando do amor de Deus, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor sublime, porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nosso coração, através do Espírito Santo, que nos foi dado. Será impossível eu amar da maneira correta se eu não tiver sobre a minha vida o Espírito de Deus. Esse amor, ele é derramado, ele é implantado dentro de mim quando eu recebo o Espírito de Deus. Somente com o auxílio do Espírito Santo eu conseguirei manifestar esse amor. Então peça para Deus: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, né, ter até a evidência das línguas, né? E por quê? Porque daí eu vou conseguir amar. É claro que só o orar em línguas não resolve. Já viu lá em Coríntios 13, né? Paulo foi: eu posso falar a língua dos homens, de anjos. Se eu não amar, não resolve nada. Mas para que eu ame, eu preciso do Espírito Santo. Ele vai me auxiliar. O Espírito, que também é chamado Consolador, então ele vai me ajudar a consolar.
porque Ele vai me orientar, Ele vai me ensinar, Ele vai me indicar o caminho, Ele vai conduzir a minha vida para que realmente eu ame. Se eu quero ter os direcionamentos corretos para o amor, eu preciso do Espírito em mim. Por isso que é importante estarmos na igreja de forma ininterrupta, principalmente aos domingos. Porque o domingo na igreja é dia do derramamento do Espírito Santo. É como se a gente, no mundo espiritual, né, é como se nós enchêssemos o tanque espiritual da nossa vida. Sabe, quando você vai num posto de gasolina e manda encher o tanque, aí agora o tanque cheio, você vai poder andar, dirigir durante horas, porque o tanque está cheio. Então, para ter uma semana, sabe, amando da maneira de Deus, no domingo eu tenho que estar aqui enchendo o meu tanque, enchendo a minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém, né? Bom, lá no livro de Evangelho de Mateus 24, deixa eu só comentar aqui com vocês o porquê que algumas pessoas têm dificuldade em amar. Por que elas não conseguem amar? Pastor, tem pessoa que eu percebo realmente, ela tem dificuldade em amar. Ela até quer amar, mas ela não consegue. Ela quer perdoar, mas não perdoa. Ela quer ajudar, mas não ajuda. Ela quer fazer, mas na hora H ela não faz. Por que hoje, se viver em amor é o que agrada a Deus, por que as pessoas têm grande dificuldade em viver esse amor? Bom, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos, o que acontece com ele, irmãos? Se esfriará. Então existe algo que esfria, que anula, que cancela o amor, que é a iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, pelo aumento do pecado no mundo, o amor se esfria. E eu tenho que tomar um cuidado, porque o amor é como uma chama, sabe? É uma chama. Eu não posso deixar ele esfriar. O amor não acaba. No próprio Coríntios 13, Paulo diz que o amor não acaba. Se alguém falar, pastor, o amor que eu tinha por aquela pessoa acabou. Mentira, o amor não acaba. Mas pastor, eu não sinto o que eu senti um dia. Você não sente porque o amor esfriou. Ele diminuiu. Mas é como uma fogueira, se você jogar ali novamente lenhas, gravetos, carvão, aquilo vai acender de novo. Você botar ali qualquer coisa que sirva de combustível, aquilo ali vai crescer de novo. Então ame. A única coisa que nos impede de amar corretamente é a iniquidade, ou pior, o aumento da iniquidade. Nunca deixa a iniquidade aumentar. Pelo contrário, irmão, vá vencendo as iniquidades, vencendo os pecados, até que eles não existam mais. Vai fechando, fecha uma porta aqui hoje, outra amanhã, vai, trancando tudo, para que você possa ser completamente livre, porque a iniquidade impede de amar. Eu vejo muita gente que quer amar a família, que quer salvar a casa e não consegue, mas porque ela ainda está vivendo tempos de iniquidade. Ela quer que a sua família seja santa, quando na verdade talvez ainda nem ela o é. A Bíblia diz, irmãos, que se as raízes são santas, o ramo, também o será. O fruto também o será. Se a raiz é santa, tudo que ela produzir e gerar será santidade. Agora, como que eu quero colher uma santidade de um pé que não é santo? De uma árvore que não é santa? Nós somos, irmãos, a videira verdadeira. Você fala, pastor, Jesus ele é a videira. Sim, Jesus é a videira, mas nós somos os ramos que nos conectamos a essa videira. Não adianta Jesus ser a videira e eu não me conectar a Ele. Quando eu me conecto à videira, eu passo a receber a seiva da videira. E aí eu vou ser também parte da videira. E conseguirei gerar os frutos que aquela videira me permitirá viver.
sabe, ser enxertado na videira. Deixa Deus te guiar, irmão, ame. A iniquidade me impede de amar. Para terminar, para a gente orar, volta lá no Filipenses, capítulo 1. É uma oração que foi feita, e eu quero que você ore comigo esta oração. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Aqui nessa epístola, olha que verso interessante. Paulo falou assim, olha, e peço isso, eu peço, quer dizer, essa é a minha oração, é o clamor que eu faço a Deus, é o meu pedido, eu peço isso, que a vossa caridade, que o vosso amor, ele aumente, ele cresça, ele seja visível, e ele aumente mais e mais e mais e mais, em ciência, né? Ou seja, em toda a percepção, e em todo o conhecimento. Paulo falou, gente, eu vou fazer um pedido, e eu faço das palavras de Paulo hoje, as minhas palavras. Se hoje eu posso pedir algo a Deus, eu peço que o seu amor aumente. E aumente, como ele diz, mais e mais. E mais, e mais, e mais. Ele aumente até que ele seja visto de longe. Sabe, imagine um prédio, irmãos, que comece a ser construído, levantado, andar por andar, andar por andar, e chega uma hora que de longe você já consegue avistá-lo. Que assim seja o amor de Deus em nós, que ele vá galgando, vá sendo construído, degrau por degrau, mas que chegue um ponto que ele seja visualizado, que as pessoas olhem para nós e vejam o amor, que as pessoas conversem conosco e sintam o amor, e que a gente distribua desse amor. Paulo falou, é isso que eu peço, e peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais, em ciência aqui é no conhecimento, é na sabedoria, né, no entendimento, e em todo o conhecimento. Pede para Deus, Deus, eu quero ter essa ciência, eu quero ter essa estrutura, eu quero ter essa percepção, eu quero ter o conhecimento, então me faz amar, que o teu amor na minha vida cresça. Quem quer que o amor cresça, diga amém, Jesus. Vamos orar? Fique de pé, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos falar com Deus, e eu creio que o Senhor ouvirá o nosso clamor, que Ele ouvirá a nossa oração. Feche os seus olhos. Coloque as mãos à altura do coração. Vamos buscar desse amor de Deus, esse amor que prevalece, esse amor que rompe barreiras, esse amor que cobre multidão de pecados, esse amor que é um símbolo da graça do Senhor. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor. Esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos Jesus toma a frente a sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus.
O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar, não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que esse tempo vai passar. O nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente a sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos dos seus pecados. Deus esqueceu, o nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente a sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute, lute com as armas do bem, lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos dos seus pecados. Deus esqueceu, o nosso Deus nunca dorme e sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma a frente a sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Oh, eu quero ver a igreja, o amor nunca, o amor sempre, aleluia, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus.